Quando você tem algum problema bem específico acontecendo dentro do nó do seu EKS, o que geralmente você faz? Você mata esse nó e espera o EKS subir o novo e realocar as aplicações? Bom, primeiro que essa não é uma boa recomendação, tá? Tudo bem que o EKS, quando ele detecta algum problema, ele tem mecanismos de autorrecuperação. Então, geralmente ele mata esse nó, sobe um novo e coloca as aplicações para rodarem. Só que às vezes se o problema for bem específico, geralmente é bom você executar um procedimento mais recomendável, que é drenar as aplicações desse nó e realocar para um outro nó, separar esse nó para análise, resolver o problema, descobrir o que está acontecendo dentro dele para que isso não se repita para outros nós e depois você coloca esse nó de volta para a operação, tá? E por que esse é o procedimento recomendável? Porque você evita reincidência futura para os demais nós e se você matar esse nó, basicamente você vai ter um downtime na sua aplicação. Imagina que a sua aplicação é crítica e não pode ter esse tempo de espera, tá? Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou ensinar para vocês a melhor forma e recomendável, tá, da gente executar esse procedimento. Pessoal, não é difícil, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. E vocês vão ver que é bem tranquilo para vocês adotarem pro dia a dia de vocês, beleza? Bom, é isso. Vejo vocês depois da vinheta. Bom, pessoal, então vamos aqui para o nosso terminal. Para a gente simular esse cenário, eu fiz o deploy aqui de uma aplicação simples. É o Nginx mesmo, tá? Que está rodando. E aí, se eu colocar o "-o wide", eu consigo ver onde exatamente cada pod está rodando, tá? Então aqui eu tenho 3 pods rodando dentro do nó final 128, 2 rodando no final 68 e um rodando no final 82, tá? Digamos que esse nó 128 esteja com algum problema e a gente precisa separar ele para manutenção, separar ele para análise. Primeiro de tudo, tá, pessoal? Vamos dar um describe. Eu tenho um alias aqui, né, no meu terminal, onde o kubectl vira K, tá? Então, quando eu digitar K, na verdade é só um alias para kubectl, beleza? Então, eu vou dar um K describe node. Deixa eu dar primeiro um kgetNode, né? Agora eu vou dar um K describe node e eu vou dar um describe em cima desse node aqui, final 128. A gente vai perceber o seguinte, que tem um campo aqui chamado unschedulable. E esse cara, ele tá como false, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que ele está disponível para ele receber pods. Simplesmente isso. Então, se eu repetir aqui embaixo, a gente vai ver que esse nó está como ready, tá? Então, ele está prontinho para receber pods. Primeiro, a gente vai colocar uma tag nesse node para que ele não consiga receber schedules de novos pods, tá? Por que isso? Porque se a gente separar esse nó para manutenção, pode ser que o kubescheduler ele tente agendar algum pod para rodar dentro desse nó. E a gente não pode permitir com que isso aconteça. Então a gente vai executar o comando kubectl cordon e vai passar o nome do node. Depois que a gente fez isso, se a gente repetir o kubectl getNodes, a gente vai perceber que esse node ele está como scheduling disable, tá? Isso quer dizer que o kubescheduler ele não vai conseguir agendar pods para esse node. Se a gente repetir o comando de kubectl describe node, passando aqui o nome do node, a gente vai perceber que aquele campo ele mudou para true, tá? Então, unschedulable, ele está como true. Então, isso significa que ele não vai poder receber pods, beleza? Essa é a única tag que esse comando coloca. Feito isso, vamos pegar o nome dos nodes aqui novamente. A gente vai drenar as aplicações que está executando dentro desse node. Então, vamos executar aqui para a gente dar uma olhada.
A gente pode ver que esse primeiro pod está executando dentro desse node, esse quarto pod e o quinto pod também. Então agora a gente vai executar o procedimento de kubectl drain. Vamos passar o nome do node na frente e vamos dar um enter. Ah, esqueci de uma coisa, tá? É bem interessante a gente passar essa flag aqui, pessoal. Ignore daemon sets, tá? Por quê? Porque tem daemon sets rodando dentro desse node e ele precisa ignorar para ele poder drenar apenas as aplicações. Então, vou executar o comando de novo. Beleza. Se eu repetir agora o comando do kubectl getPods -all-wide, a gente vai perceber que nenhum pod mais está rodando dentro daquele node. Ou seja, os pods eles foram remanejados do nó 128 para o nó 68 e o nó 82. Então, o 128 ele não está disponível para receber novos pods. Ele não está rodando nada dentro dele, tá? Depois disso, esse node ele está separado para análise. Você consegue logar dentro dele se você tiver agente do SSM ou se na criação do seu cluster, do seu Node Group gerenciado, tem a opção de você habilitar o acesso remoto, o acesso SSH para esses nós, para você conseguir acessar o nó e investigar o que está acontecendo dentro dele, né? Digamos que você já investigou e que você já tenha solucionado, você já descobriu a causa raiz e tudo mais. Bom, próximo procedimento que a gente vai executar é colocar esse nó de volta para a operação, tá? Então a gente vai executar o comando de kubectl. Deixa eu listar os nós aqui primeiro, né? Get nodes. Vamos executar o kubectl uncordon. Quando eu dou um kubectl uncordon nesse node, eu estou voltando ele de volta para a operação. Então, estou tirando aquela flag que ele habilitou quando eu coloquei o cordon. Então, se eu repetir agora o get nodes, esse nó ele está de volta como ready, está de volta à operação. Só que tem um porém. As aplicações que eu tinha drenado lá no início, elas ainda estão rodando inteiramente no nó final 68 e 82. Esse nó está disponível, mas o Kubernetes ele não volta, né? O EKS ele não volta as aplicações que estavam rodando para dentro desse nó. Então, se a gente simplesmente restartar essas aplicações, daí elas vão ser distribuídas entre todos os nós disponíveis, porque o kubescheduler ele vai pegar esse agendamento e vai distribuir de forma igualitária para todos. Então, para a gente fazer isso, a gente executa o kubectl, rollout, restart deployment e passo o nome do deployment aqui na frente, que é o nginx deploy. Eu não preciso passar namespace porque ele está no namespace default, tá? Então agora se a gente repetir o comando do kubectl getPods -all-wide, a gente vai perceber que os pods foram distribuídos para o nó final 128, para o nó 68 e para o nó 60, desculpa, para o nó 68 e para o nó 82. Beleza? E aí, galera, vocês curtiram? Se vocês curtiram, deixa o like aqui no vídeo e me conta nos comentários o que vocês acharam. Me conta também quais são os procedimentos, o que vocês adotam no dia a dia para o cluster de produção de vocês, que eu vou adorar saber, tá? Eu gosto bastante de compartilhar conhecimento e também receber, beleza? Aproveitando, pessoal, vocês que ainda não são inscritos aqui no canal, se inscreve, não percam tempo, porque eu ainda vou lançar outros conteúdos sobre EKS. Esses conteúdos também vão abordar o ciclo de vida de gerenciamento das aplicações e também vou lançar outros temas sobre o mundo DevOps, beleza? Vai ser bem bacana aí. Eu queria muito ouvir a opinião de vocês, saber o que vocês gostariam de aprender, se vocês estão curtindo. Deixa aqui a opinião sincera, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo.